Queria fazer uma reflexão, comendo uma castanha aqui, sem filtro, porque eu acho que, sendo bem sincero, eu acho que a inteligência artificial já dominou a produção de conteúdo. Se não dominou, rapidinho ela já está aprendendo com todos os criadores, né? Se você acha que você está recebendo um espaço para criação no YouTube, no Instagram, onde quer que seja, na verdade você está sendo uma cobaia, você está sendo um treinador da inteligência artificial. Daqui a pouco ela não precisa de você para criar nada disso. Ela só está aprendendo o que interessa e o que não interessa no mundo digital. Então, eu acho que o que vai faltar, o que vai ser mais raro no mundo, vai ser as pessoas com alma, as pessoas com essência, com profundidade, que tem algo a dizer, que tem histórias a contar, que viveram no offline, que a vida é no offline, não é no online. O online é uma grande reciclagem de histórias e conteúdos do passado, de alguém que já viveu. Há um tempo eu conheci o Bernardo Kastrup, tem muitos vídeos dele online, um cientista, empreendedor, que se apaixonou pela metafísica, em especial pelas ideias do Jung, né, de simbolismo e arquétipos, mitologia. E ele conseguiu integrar a visão que ele tinha de tudo que ele passou na área científica. Ele conseguiu integrar com algo mais profundo, né? Algo com mais alma, a ânima do Jung. E até tem um livro dele falando sobre a metafísica implícita em todos os escritos de Jung. Né? Por que eu estou falando isso? Porque o Kastrup, eu acho que é um dos poucos, ele teve coragem de testar alucinógenos e tudo mais, é um dos poucos que entendeu que nós vivemos numa espécie de sonho, né? Nós vivemos em um mundo que é mental, não é material. E dentro desse mental, né, desse campo mental, existem alguns mecanismos, alguns funcionamentos que ele chama do dashboard, como se fosse o cockpit do piloto. Mas isso não é a coisa em si, né? Isso não é a essência do que é a natureza, daquilo que é mais profundo, daquilo que você faz parte, como consciência. E essa parte menos profunda, essa parte, digamos assim, do dashboard, que é muito bem estudada pelos cientistas, né? Ela rapidamente vai ser dominada. Já está sendo dominada. Tudo que é conteúdo, tudo que é imagem, som, tudo que tenta mexer com a sua percepção, já está num nível muito profundo de domínio pelas tecnologias e agora com a inteligência artificial isso vai ser game over. Então,
Se você está preso ao consumo, à imagem, ao status, à venda de coisas materiais, se você se identifica com isso de alguma forma, o robô vai te esmagar. E rapidinho. Já era, né? É que é difícil da gente ter consciência disso, né? O copywriting, tudo é feito por robô já. As imagens, agora a geração de vídeo está num nível absurdo de sofisticação. E cada vez mais vai estar nesse nível. Então, eu vou falar um pouco das experiências que eu tive, né? Desde que eu me formei. E que agora culminam nessa. Cada vez mais eu valorizar o offline, valorizar a essência do que é ser humano. Porque o resto está dominado já, não tem ilusão. Por exemplo, quando eu comecei no mercado financeiro, década de 90, já era, eu acho assim, o caminho da desmistificação das atividades é importante para você crescer internamente. Depois de muito tempo eu descobri isso, que nós estamos aqui para crescer nossa consciência, não para acumular coisas ou imagem, ou parecer que você é mais que alguém, que são coisas egóicas isso, né? Isso aí está sendo dominado. Agora, assim, falando mais o mercado financeiro, né? Quando eu comecei no mercado financeiro, eu tinha toda uma ilusão, né? De estudei muito macroeconomia e como seria o funcionamento das instituições, do Banco Central, dos mecanismos de crédito, para que a economia crescesse, né? Então eu achava que era uma coisa pura, assim, uma coisa feita para que a humanidade prosperasse. Não demorou muito para perceber que é um jogo totalmente enviesado, já era na década de 90, quando eu comecei. As vantagens que os operadores do sistema levam por trás de tudo isso é o mundo do inside information total. Não tem ilusão. Quem paga a conta são os pequenos. Isso me gerou nojo na época. Agora eu entendo, né? Na época, inconscientemente a gente sente que tem alguma coisa errada, mas como você ainda é meio ingênuo, meio inconsciente, você percebe que você tem alguma certa ojeriza, uma repulsa, mas você não entende da onde, né? E aí eu percebi que aquilo esmagava a minha alma. Agora, né? Na época eu não conseguia interpretar muito isso. Quando você vê todos os atravessadores e as comissões e as vantagens nos detalhes dos sistemas digitais, hoje então é sinistro. Não dá para acreditar nem o que está aparecendo na tua tela mais. Se quem programou aquilo já não está com um diferencialzinho ali para levar uma vantagem, é ridículo. Pode ter certeza que o sistema também tem as suas brechas para geração de dinheiro do nada, mas do nada mesmo, não é redesconto do Banco Central e aumento da base monetária, não é isso. Tem gente que produz dinheiro do nada por trás, realmente. Dinheiro na conta. Não tem ilusão, tá? Então, assim, sai um pouco do mercado financeiro. Eu abandonei o mercado
depois de algumas constatações, né, acabei trabalhando também com investimento em novas empresas de tecnologia, na época do surgimento da internet, que foi muito interessante e me traz uma luz muito boa sobre o que está acontecendo hoje com inteligência artificial em termos de investimentos em tecnologia. É um grande hype. Na época, todo mundo achou que ia ficar bilionário. Aí você começa a perceber que não é bem assim, né? Ainda nem existia a Amazon, Google, estavam começando aí. Então, você vai ver muita coisa começando agora, mas que não vai se sustentar. E a gente nem pode imaginar quem que vai predominar nesse mercado, tá? Acabei indo para psicologia, que foi muito interessante. Filosofia, prestei de novo vestibular, apesar de eu ter tido uma formação muito forte em business, universidades top. Eu não vou ficar falando porque não quer dizer nada. É, e na filosofia, me deparei com sistemas filosóficos fechados, né, dos filósofos clássicos, e um grau de liberdade muito grande, porque você começa a perceber que todos os filósofos clássicos partem de premissas. E as premissas, elas são intuitivas, elas não são fechadas. O que torna ainda mais interessante o caminho da especulação filosófica na metafísica e na epistemologia. Eu vou voltar nisso ainda porque eu acho que isso é a essência do que é ser humano. E a inteligência artificial tem uma massa de informações nesse sentido que pode te despertar para pensar, mas ela não tem nenhuma conclusão sobre isso. Ela é um papagaio, ela vai só repetir aquilo que a humanidade jogou online, tá? Da psicologia eu acabei indo para aviação, que era uma paixão, né? É importante dizer que eu logo, hoje eu posso ter mais consciência, né? Eu logo me desinteressei pelo acúmulo de dinheiro, mas eu não estou dizendo que não é importante para você sobreviver, né? Ter um pouco, um mínimo de conforto. Mas eu logo percebi que a gente não está aqui para ter uma vida confortável ou para mostrar para os outros que você é capaz de comprar isso, comprar aquilo. Inclusive o consumo quebrou minha família. Eu adquiri também um nojo muito grande por isso. Esses mecanismos de status e vazios, né? A futilidade e é aquela coisa, né? Você comprar uma coisa que você não precisa com dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não gosta. E o mercado já era constituído com essa estrutura, né? Agora está piorando, né? Um pouco. O que eu queria dizer? A minha recomendação, né? E é o caminho que eu estou tentando trilhar. Eu quero recuperar o offline, o apreço pela vida, pela conexão com a existência, que não está no digital. A existência está no offline. Agora, o digital virou uma guerra para a sobrevivência. Só que é uma guerra que vai estar na mão dos robôs. Então, o que seria um movimento interessante, né? Seria você ter a sua inteligência artificial trabalhando por você nessa batalha, enquanto você vive no offline. E cria coisas de valor humano no offline. O digital
ele é uma inércia, ele é um derivado do offline. E é isso que as pessoas estão perdendo de vista. Quando você vê uma pessoa andando na rua assim, ó, pode reparar, ela já está com a mente dominada pelo mundo digital, achando que aquilo é real. Aquilo não é presente, aquilo é passado. E aquilo está consumindo sua alma, tá? É... Então, assim, onde que está a essência de ser humano? Está nas grandes questões. Está em você questionar a existência. Por que a gente está aqui? Por que existem as coisas ao invés de nada? Pensar sobre Deus. Pensar sobre o amor pelos seus filhos, pelos seus amigos. Se comunicar offline, olho no olho. Trocar informações, histórias daquilo que você viveu de verdade. Não trocar vídeos no WhatsApp. Conta uma história no olho da pessoa. Sente a reação dela. Existe um mistério nessa troca. Ainda existe uma energia da presença. O offline tira isso. Eu estou falando aqui, mas aqui é para o meu clone falar, não é para eu estar aqui. Por isso que eu estou trabalhando para o conteúdo ser automático, digital, dentro desse meio, para lutar por mim. Eu não tenho ilusão de que aqueles que ainda detêm o mercado ou o poder vão usar de tudo para dominar esse meio aqui. Mas a gente tem que ser uma resistência. Não é fácil, não vai ser fácil. Mas eu acho que é o caminho.